A camada aqui, que a gente chama de acesso aos meios, são a camada 1 e 2 do modelo OSI, elas cuidam da transmissão no meio físico, né? E basicamente em uma rede IP, a gente tem protocolos de LAN e protocolos de WAN, tá? Então a gente pode sair através de uma LAN e a gente pode sair através de uma WAN. Lembrando lá, né, a LAN é o Local Area Network, está dentro de uma empresa. Quando eu vou sair de uma empresa para ir para uma unidade remota, eu posso pegar uma WAN. Lembre-se que também tem o termo MAN, por exemplo, PAN e assim vai. Aqui a gente vai dividir em dois, LAN e WAN. Comunicação dentro do mesmo ambiente e quando a gente precisa sair e ir de uma área principal para um ambiente remoto. Basicamente, quando a gente fala de LAN, eu estou falando de redes cabeadas. Então eu posso ter uma rede cabeada da família Ethernet. A gente tem Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet. Ou então, nas LANs hoje em dia, a gente tem as redes sem fio, né? O famoso wireless, o Wi-Fi, a família E802.11. Antigamente também se usava Token Ring, FDDI, são tecnologias mais antigas que hoje em dia não se utiliza mais, tá? A rede está praticamente inteira aí, as redes IP, elas estão na LAN com família Ethernet ou então com acesso sem fio, né? Token Ring era utilizado para fazer uma rede em anel para servidores, computadores aí se comunicar. Hoje em dia já não se utiliza mais. Quando a gente pega uma rede cabeada, por exemplo, aqui ó, uma rede 10 base T, você tem um cabo UTP que liga até o computador, um hub ou um switch, mais aqui hubs e switches, isso aqui interligando a LAN. Se eu tiver aqui um access point, esse cara, a diferença é que ao invés de ligar o computador com fio, ele está ligando com uma onda eletromagnética, ele está ligando o computador aqui sem fio, né? Essa é a única diferença que a gente tem. Em termos gerais, né? A grosso modo. Depois, quando a gente estudar a parte de wireless, você vai ver que tem outras coisas que mudam. E o WAN? O objetivo da WAN é que você está aqui em uma rede local e tem uma unidade remota. Está distante, está numa outra cidade e você quer chegar até essa rede remota. Então, as WANs são redes de longa distância. Normalmente, a gente tem interfaces seriais, usando, por exemplo, o protocolo PPP, HDLC, que são protocolos ponto a ponto, tá? Ponto a ponto. A gente pode usar o X25, o Frame Relay. X25 já é mais antigo, tá? Na realidade, o Frame Relay ele acaba sendo utilizado hoje em dia. São redes que formam uma topologia um pouco diferente. Podem formar uma topologia ponto-multiponto. Redes ATM, que é o Asynchronous Transfer Module, redes MPLS, WAN over Ethernet. Eu posso usar a família 802.3 para criar a tal da Metro Ethernet, tá? Fazer a minha WAN utilizando tecnologia Ethernet, como a gente usa numa rede LAN. Por que não, né? Basicamente, o que a camada de acesso aos meios vai tratar então? Como o meio físico vai ser utilizado? Eu tenho um computador aqui que quer falar com esse computador aqui, o host B. Tá, como é que ele envia esse negócio aqui no meio? Quem regula isso é a camada de acesso aos meios, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um hub, eu vou ter o CSMA CD. Se é um hub, o computador tem que ouvir aqui a linha. Se não tiver nenhum dado sendo enviado ou recebido, ele pode transmitir. Aí ele faz a transmissão, esse roteador recebe, aí esse roteador tem que enviar aqui por uma interface serial. Ele vai ter que seguir as normas da interface serial para enviar esses dados para cá e assim vai. Você tem que anotar que no TCP/IP, a camada de acesso aos meios, né? Como é que uma informação é enviada pela rede? Ó? Você tem vários meios físicos aqui. Isso aqui é a flexibilidade do TCP/IP. Aqui eu posso ter Ethernet, aqui eu posso ter um link PPP, aqui eu posso ter uma saída ATM, nesse cara eu posso ter Gigabit Ethernet.
que vai chegar do outro lado. Essa é a grande magia do TCP/IP, por isso que ele pegou tanto, né? Porque ele é flexível, não importa o meio que você utilizar. Se você conseguir fazer sinal de fumaça ou então batida de tambor, como se usavam nas tribos indígenas antigamente, e adaptar o TCP/IP, você vai conseguir transmitir com sinal de fumaça também. É só o roteador ou o teu gateway suportar sinal de fumaça. Quando a gente fala mais especificamente de rede cabeada, família Ethernet 802.3, que ela suporta aqui o CSMA/CD, né, que é o Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. A gente já estudou, né, um pouco sobre colisões. A gente tem o quê? Nós temos vários padrões. Tudo começou, na realidade, com cabo coaxial. Eu nem coloquei aqui porque esse treco é muito velho, tá? Então a gente nem colocou aqui nessa transparência. Tudo começou com cabo coaxial. Depois surgiram os cabos UTP, o Unshield Twisted Pair, tá? Cabo de par trançado, cabo metálico de par trançado. E nasceu a rede 10 base T, a rede Ethernet, que utilizavam hubs, o protocolo CSMA/CD, porque tem que ter o controle do meio, né, para tratar as colisões. Com o desenvolvimento tecnológico veio o Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e agora já tem o 10 Gigabit Ethernet. O Fast Ethernet ele tinha opção também de cabo metálico ou fibra ótica. Ó, esse FX no meio aqui, ó, quer dizer que eu tenho fibra ótica. Ó, o Gigabit Ethernet, ó, base T, então quer dizer que eu tenho ele com par metálico ou SX aqui, ó, LX, tem vários padrões com fibra ótica. 10 Gigabit Ethernet também tem opção com par metálico e opções com fibra ótica, tá? Normalmente o 10 GB o pessoal costuma utilizar mais com fibra ótica na prática, mas também tem opção com par metálico aí, com a nova categoria de cabos, que é a categoria 7. A gente vai conversar melhor sobre cabo e tudo mais no capítulo que a gente for tratar sobre a introdução lá ao cabeamento estruturado. Aqui eu vou falar mais da tecnologia de uma maneira mais alto nível. Mas basicamente aqui, ó, tanto Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet, eu posso ter um cabo UTP de uma categoria diferente, né? O cabo UTP que liga Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet não consegue passar os dados do 10 Gigabit Ethernet, né? Então a gente tem que usar um outro, dependendo a categoria do cabo, né? Por exemplo, a categoria 5E não vai conseguir passar esse cara aqui. Então a gente tem que usar um outro tipo de cabo, outros tipos de conectores para o 10 Gigabit Ethernet. Por isso que normalmente ele é usado via fibra ótica. Então eu posso ter ele via cabo ou via fibra ótica. Ah, mas para que usar fibra ótica, né? Vamos usar tudo via cabo. Porque o cabo está limitado a 100 metros. E se você tiver um prédio, por exemplo, você está numa empresa grande que ela ocupa uma quadra inteira. E ela tem aqui 4 prédios, essa empresa. Para você ligar de um prédio para outro, você não vai fazer normalmente com par metálico. Você vai usar aqui fibra ótica. Ah, para que usar fibra ótica? Porque ela é mais imune a ruído, a interferência eletromagnética e também a questão da distância, tá? Os cabos UTP eles estão limitados a 100 metros. A cada 100 metros você vai ter que colocar um outro switch para ele agir como repetidor, né? Para estender a distância. Normalmente as placas de rede dos computadores e dos switches elas são 10, 100, 1000. Você pode até ver isso aqui, né? Ah, a placa é 10, 100 mil. 10, 100 mil o que quer dizer? Suporta Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. A fibra ótica é uma opção que vai além dos 100 metros. Vai de 100 metros para cima até mais de 40 quilômetros. Dependendo dessa interfacezinha aqui, ó, que você escolher. A interface ótica aqui, uma SFP, uma GBIC que a gente chama, né? Ela pode, dependendo da interface que você utilizar, ela pode chegar até mais de 40 quilômetros, 80 quilômetros. Por aí assim, tá? Quando a gente fala de switch corporativo. Quando você fala de tecnologia para empresa de telecomunicações, e aí esses valores podem ir bem acima, utilizando também amplificadores óticos e tudo mais. Mas é que para uma empresa normal, né?
para uma empresa comum, você falar em 40 quilômetros já é uma coisa que não é muito comum de você ver na prática. As fibras óticas, elas podem ser ligadas no switch aqui, ó, com essa interface que eu falei para vocês, por exemplo, uma SFP, ou o teu switch já pode ter direto aqui. Isso aqui na realidade não é um switch, tá? Isso aqui é um conversor de mídia. Então ele pega uma transmissão e uma recepção ótica e transforma num cabo UTP, tá? É um transceiver para fazer conversão de mídia. Então os acessos, a camada de acesso ao meio, ela faz o controle de como é que os computadores vão usar o meio físico. Cada meio físico tem um controle diferente e necessário. E dependendo do meio físico, por exemplo, a família Ethernet, ela tem um endereçamento físico. Ah, um endereçamento físico? Mas eu não uso só o endereço IP. Dentro de uma LAN, você vai precisar usar o endereço físico e o endereço IP para encaminhar os pacotes, as informações entre os computadores, tá? Então, basicamente, numa LAN, a gente tem um ambiente que a gente chama de multi-acesso, multi-access. O que quer dizer que é um ambiente multi-acesso? Eu tenho um monte de gente compartilhando o mesmo meio físico. Então, como eu tenho um monte de gente compartilhando o meio físico, o mesmo meio físico, eu tenho que identificar quem é quem. Porque senão, quando esse cara mandar alguma coisa aqui, ó, quem é que tem que ler esse pacote? Quem é que tem que ler esse quadro que ele enviou, né? O quadro de camada 2 que foi enviado. Será que eu tenho que tratar isso aqui? Será que eu não tenho? O acesso o meio é multi-acesso. Eu não tenho um ponto só para chegar, né? Eu tenho várias possibilidades de entrega. Então, na família Ethernet, a gente tem o cara chamado MAC, MAC Address, endereço MAC, né? Ele é uma palavra, ele é um endereço de 48 bits, tá? Escrito em hexadecimal. Ele é escrito em hexadecimal, tá? Tem algumas formas de você escrever. O hexadecimal, cada algarismo hexadecimal usa 4 bits. Então, como ele tem 48 bits, ele vai usar 12 algarismos em hexa para escrever o endereço MAC, tá? Então, quando esse computador aqui, ó, vamos chamar ele de A, quiser falar com o B e os dois estão na mesma LAN, ele vai ter que saber o endereço MAC desse cara para poder enviar uma informação para ele, tá? É para isso que o MAC é utilizado, para identificar alguém na tua LAN em uma rede multiacesso. Nas WANs, nem sempre é preciso de endereço. Por exemplo, o Frame Relay ele tem um endereço chamado DLCI, Data Link Connection Identifier. Porque o Frame Relay forma também uma rede multiacesso, tá? Não é igual à rede Ethernet, né, que é um multiacesso broadcast, é um multiacesso diferente. A gente chama de multiacesso não broadcast, ou NBMA. Mas isso é muito avançado para esse curso. E os links ponto a ponto nem precisam de endereço. Eles usam um aqui, ó, 8 bits em 1 como endereço. Por que um link ponto a ponto não precisa de endereço? Porque ele é ponto a ponto, né? Que resposta idiota, né? Mas ele está aqui, ó, tem o roteador A e o roteador B. Vai enviar informação por uma interface serial ponto a ponto. Quem é que vai receber essa informação do outro lado? É só o B, não importa. Não importa quem seja, eu só tenho um cara aqui. Ah, eu poderia ter 2 caras no mesmo link? Não, é impossível, o link é ponto a ponto. Então ele não precisa de endereço, tá? E ele seta todo o endereço em 1. Ele coloca tudo 1 no endereço, porque para ele não importa. Então, quando um quadro cruza uma WAN, né? Quando você tem que enviar aqui, ó, por exemplo, do host A, tá aqui, ó, para o host B, como é que isso aqui é feito em termos de camada de acesso ao meio, né? Camada 1 e 2 do modelo OSI, ó. Esse cara aqui, ó, ele tem uma comunicação Ethernet aqui. Padrão Ethernet. Ah, se é giga, fast, eu não sei. Mas aqui com certeza é um padrão Ethernet. A WAN, eu tenho um padrão serial. Aqui, ó, nessa outra WAN, eu tenho um outro padrão serial. Aqui, ó, eu tenho uma outra rede padrão Ethernet. Puxa vida, mas como é que esse cara vai saber, então, do que jeito ele tem que mandar? Ele não precisa.
ele só tem que mandar certo aqui no link local dele, tá? Quando ele mandar a informação aqui, ó, ele vai mandar com padrão Ethernet. O roteador vai pegar isso aqui, vai olhar para onde ele tem que mandar e vai colocar no padrão da interface de saída dele, tá? Por isso que o roteador, vocês ouvem o nome chamado de gateway também. Então, por isso que muitas vezes um roteador é chamado de gateway. Por que gateway? É um cara que faz essa interface entre dois mundos diferentes, né? Eu tenho o mundo Ethernet e eu tenho o mundo serial aqui. Então ele vai pegar esse quadro Ethernet, vai desmontar, vai pegar só a informação útil e vai montar num quadro serial. Esse roteador aqui vai desmontar esse quadro serial, vai ler para onde tem que mandar, ele falou, opa, tem que mandar por aqui. Aí ele monta outro quadro serial. Chegou nesse roteador, ele desmonta o quadro serial, olha a informação útil e vê, opa, eu tenho que mandar para esse computador que está numa rede Ethernet. Ele monta um quadro Ethernet e manda para cá. Então, a comunicação do TCP/IP, em termos de camada de acesso aos meios, ela é feita ponto a ponto. Esse cara mandou para cá, ele só tem que saber aqui, ele manda para cá. Aí o roteador que se vira. O roteador recebeu aqui, ó, ele vai pegar e vai montar o quadro no padrão que ele tem que mandar. Esse cara também, até chegar aqui. E por isso que o teu computador, ele não precisa falar tudo quanto é interface, né? Ah, a internet tem fibra ótica, tem interface serial, ATM, PPP, HDC. Mas não importa, o teu roteador tem que saber, o teu computador, ele tem que saber só como o link local dele se comunica. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da DLTech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da DLTech no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!